Olha, a transição energética global está numa situação bem curiosa. Em 2024, a gente viu um investimento recorde em energia limpa, mas, ao mesmo tempo, as emissões de carbono chegaram no nível mais alto da história. Um relatório de 2025 do Fórum Econômico Mundial tenta justamente desvendar essa contradição. E é isso que a gente vai explorar aqui. Os números de 2024 contam duas histórias bem diferentes. De um lado, o mundo investiu a quantia impressionante de 2 trilhões de dólares em energia limpa. Isso é o dobro do que foi investido em 2020. Parece uma notícia fantástica, né? Pois é. Só que, no mesmo ano, as emissões globais de CO2 também bateram um recorde histórico: 37,8 bilhões de toneladas. Então, peraí, como assim? Como é possível a gente estar investindo mais do que nunca em soluções limpas e, ao mesmo tempo, poluindo mais do que nunca? Essa é a grande questão. E o relatório nos dá algumas pistas bem importantes para a gente entender esse quebra-cabeça. Para a gente começar a entender essa aparente contradição, primeiro a gente precisa dar uma olhada nas pressões que moldaram o cenário de energia no mundo no último ano. E olha, foi um período de enorme turbulência. Vários fatores criaram o que a gente pode chamar de tempestade perfeita. Primeiro, a demanda por energia disparou, muito por conta do crescimento de data centers, por exemplo. Ao mesmo tempo, conflitos globais geraram muita instabilidade. E embora o investimento total em energia limpa tenha sido recorde, o ritmo de crescimento desse investimento caiu bastante. Para piorar, os avanços em eficiência energética, que é a forma mais barata de reduzir a demanda, simplesmente pararam no tempo. Para colocar um pouco de ordem nessa complexidade toda, o Fórum Econômico Mundial usa uma ferramenta chamada Índice de Transição Energética, ou ETI. Pensa nele como um check-up bem detalhado da saúde energética de 118 países. O ETI não olha só a foto do momento, sabe? Ele mede duas coisas bem importantes: o desempenho atual do sistema de energia de um país, isso inclui segurança, acesso e sustentabilidade, e também a sua prontidão para a transição futura, ou seja, a capacidade que esse país tem de se adaptar e melhorar. E aqui está um ponto crucial: a forma como o índice é calculado. 60% da nota vem do desempenho atual do sistema. Os outros 40% avaliam o quão preparado o país está para o futuro. É justamente esse equilíbrio que ajuda a gente a entender o que de fato está acontecendo. E aí, qual é o diagnóstico geral do ETI para 2025? A notícia é meio agridoce. Existe sim uma recuperação modesta no progresso global, mas o relatório já avisa: esse impulso é bem delicado e, principalmente, não está acontecendo do mesmo jeito em todos os lugares. E é aqui que a gente chega no ponto central, na descoberta talvez mais importante do relatório. Existe uma tensão cada vez maior entre como os sistemas de energia estão hoje e o quão preparados eles realmente estão para os desafios de amanhã. E olha só que impressionante! Algo que não se via há anos aconteceu. A prontidão para a transição, que inclui coisas como infraestrutura, políticas públicas e investimento, está crescendo mais devagar do que a recuperação do desempenho atual. Em outras palavras, a gente está melhorando no agora, mas está ficando para trás na preparação para o amanhã. E qual é o grande perigo disso? É que sem uma base sólida de prontidão, ou seja, sem redes elétricas modernas, políticas estáveis e grana para bancar tudo, os ganhos de desempenho que a gente vê hoje simplesmente não se sustentam. É como estar consertando o motor com o carro andando, mas esquecendo de reforçar o chassi. Uma hora o carro quebra. Essa tensão toda nos leva a uma nova realidade. Aquela ideia de uma corrida global única em direção à energia limpa, bom, isso acabou. O que temos agora é um mundo de múltiplas velocidades, com diferentes países seguindo caminhos bem distintos. E essa tabela aqui mostra isso na prática. São histórias bem diferentes. A Suécia, lá no topo, está bem tanto no presente quanto na preparação para o futuro. Já a China, em 12º, está super preparada para o que vem pela frente, mas o desempenho atual ainda está se ajustando. E a Índia mostra um outro cenário, um desempenho razoável agora, mas uma baixa prontidão que sinaliza grandes desafios pela frente. Mas por que essa divergência toda? Porque os países não estão mais focados só em metas climáticas. O jogo mudou. A transição energética agora se mistura com segurança nacional, com competitividade industrial e com justiça social. Cada nação está tentando achar o seu próprio equilíbrio entre todas essas prioridades. E essa divergência nos leva a um desalinhamento financeiro gigantesco. Primeiro, vamos olhar para a demanda. 80% de todo o crescimento futuro da demanda por energia virá das economias emergentes. É lá que a necessidade está explodindo. Guarda bem esse número.
Agora, a parte chocante. Olha para onde o dinheiro está indo. O contraste é gritante. 90% do investimento em energia limpa está concentrado nas economias avançadas e na China. O capital simplesmente não está fluindo para onde a demanda vai ser maior. E essa talvez seja a falha mais crítica de toda a transição global hoje. Ok, o cenário é esse, fragmentado, desalinhado. E agora? Diante dessa nova realidade tão complexa, como a gente pode avançar? O relatório também traça um caminho. O relatório usa uma metáfora que eu achei fantástica para explicar essa mudança fundamental. A gente está saindo de um sistema baseado em combustíveis fósseis, que são os navios-tanque, para um sistema baseado em tecnologia, painéis solares, baterias, turbinas, que são os navios porta-contêineres. Isso muda tudo, da logística à geopolítica. Então, o que fazer na prática? O relatório aponta 5 prioridades. Primeiro, políticas que sejam estáveis para atrair investimento, mas flexíveis para se adaptar. Segundo, infraestrutura moderna, porque não adianta nada gerar energia limpa se a rede não aguenta. Terceiro, talentos de inovação, porque quem faz a transição são as pessoas. Quarto, tecnologia, para garantir que as inovações saiam do laboratório e cheguem ao mercado. E por último, o ponto crucial, capital, ou seja, corrigir aquele desalinhamento para que o dinheiro flua para onde a energia é mais necessária. No fim das contas, a conclusão central é bem clara. A era da solução universal, da fórmula mágica para a transição energética, acabou. O sucesso agora depende da capacidade de cada país, de cada região, de criar estratégias que se encaixem nas suas realidades locais, nos seus pontos fortes e nas suas dificuldades. E para fechar, fica uma ideia final muito poderosa dita pelo primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi. Não existe uma solução única que sirva para todo mundo. Num mundo tão complexo, a diversidade de caminhos não é uma fraqueza. Na verdade, é a nossa melhor aposta para construir um futuro energético que funcione para todos.